Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje o segundo vídeo da sériezinha de DSTs que eu tô fazendo para vocês, que são as doenças sexualmente transmissíveis, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o HPV. Se você não acompanhou o primeiro vídeo sobre essa pequena série de DSTs, eu vou deixar linkado aqui para vocês. E eu falei um pouquinho, no geralzão, sobre o que é DST e sobre a DST mais temida aí, que é o HIV/AIDS. E hoje eu vou falar sobre o HPV, que também está sempre ali na boca das pessoas. As pessoas comentam um pouquinho sobre isso, mas às vezes pode não saber muito bem o que significam essas três letrinhas. E eu vim falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Muito bem, o HPV engloba uma família gigantesca de vírus que é conhecida como papilomavírus humano. Gigantesca por quê? Porque existem diversos subtipos de HPV que podem contaminar ali toda a região do trato genital, tanto feminino quanto masculino, tá? O HPV não é doença exclusiva de mulher, apesar de ser muito mais frequente nas mulheres. É um tipo de doença sexualmente transmissível, então a transmissão desse vírus ela se dá basicamente pelo ato sexual, tá? E é muito difícil ter outra forma de contaminação, porque esse vírus ele não sobrevive ativo muito tempo fora da célula humana. Então às vezes ele pode até estar contaminando objetos e tal, mas ele vai estar inativo, ele não vai ser forte o suficiente para contaminar uma outra célula humana. Então geralmente a transmissão é feita assim, de contato de uma pessoa para outra, tá? E por ter diversos tipos de vírus, a gente já pode imaginar também que ele pode trazer repercussões diversas também, tá? E sim, isso acontece. Então não é um único tipo de doença que ele pode provocar. A situação mais chata com relação ao HPV é que é muito fácil de se contaminar por ele. Então a gente tem estimativas horrorosas que mostram que mais de 70% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com esse vírus ao longo da vida, o que é assustador, né? Mas sim, é verdade. Mas não necessariamente essas pessoas vão adoecer por esse vírus. Então, ter o contato, ser portador, não necessariamente te leva ao status de doença. E aí é uma questão bastante importante, né? Porque a gente não precisa sair tratando todo mundo só porque a pessoa tem o vírus presente que foi diagnosticado em algum momento. A gente precisa avaliar direitinho se aquele vírus está dando doença ou não, tá? O HPV é o vírus que a gente investiga na rotina feminina quando a gente faz a coleta do Papa Nicolau. Se você ainda não sabe sobre isso, eu tenho um vídeo explicando direitinho o que é a coleta do Papa Nicolau, falando também sobre a colposcopia, que são exames que a gente usa na nossa rotina de ginecologista para justamente identificar a presença desse vírus e identificar especialmente se esse vírus está trazendo alguma doença para aquela pessoa ou não, para ver se precisa do tratamento. E por que isso tudo é muito, muito, muito importante? Porque apesar do vírus ter um caráter transitório muitas vezes, ele poder não ser forte o suficiente para dar uma doença, na maioria das vezes ele não ser muito grave, existe sim um potencial de persistência da doença pelo HPV e principalmente de agravamento. Então, uma mulher que se contamine por um tipo de HPV mais agressivo, ela pode, com o tempo, se não se tratar, desenvolver o câncer de colo uterino e também câncer em outra região ali do trato genital, como por exemplo de vagina ou de vulva. Então, por isso que é muitíssimo importante ter o diagnóstico dessa doença e o acompanhamento apropriado, sendo feito o tratamento se necessário, para que não chegue nesse caso de câncer que às vezes pode ser fatal, tá? Muito bem. Eu comecei falando que existe mais do que um tipo clínico, né? E sim, existem alguns vírus que são o que a gente chama de baixo risco para malignidade, que eles têm uma preferência por desenvolver doenças externas, principalmente na vulva, nos grandes lábios, pequenos lábios, que se manifestam como verrugas, né? São verrugas que podem ser múltiplas ou únicas, podem ter crescimento grande ou não, tem caráter variado, mas que causam bastante desconforto, né, para aquele portador ou aquela portadora, porque é visível e realmente
gera um pouco de ansiedade, tá? Então esse é um dos tipos clínicos da doença. E existem também as manifestações microscópicas ou assintomáticas do vírus, geralmente quando é mais interno, ali no colo do útero, na vagina. O vírus pode ir ali se desenvolvendo sem que a mulher sinta nada e só vai ser detectado, diagnosticado perante um exame, como o Papa Nicolau, ou a colposcopia, ou até mesmo a captura híbrida para o HPV. Então, por isso, sim, é muito importante fazer o exame, porque às vezes a pessoa pode achar que tá bem, não tá sentindo nada. Não é um vírus que causa sangramento, não é um vírus que causa dor, não é um vírus que causa mau cheiro, enfim, ele não costuma causar esses sintomas que muitas vezes assustam a mulher, mas pode estar ali se desenvolvendo. Então, a forma de você diagnosticar é basicamente fazendo esses exames preventivos rotineiros. Com isso, a gente consegue detectar, tratar e aí prevenir consequências mais sérias, certo? Bom, outra coisa ruim com relação ao HPV é que a gente não pode considerar uma cura, né? Porque o HPV, o vírus, ele vai entrar dentro da célula daquele portador e ele pode permanecer ali dormindo, inativo, por muito tempo e em alguma circunstância ele reativar. Então, quando a pessoa se contamina, ela pode, depois de muito tempo, manifestar algum sintoma, né? Então, por isso que é muito importante fazer esse acompanhamento regularmente, tá? Ah, mas doutora, eu já tenho relação sexual com o mesmo parceiro há muitos anos, eu tô tranquila, então não vou mais fazer exame. Não, tá errado esse pensamento, porque justamente você ou seu parceiro podem estar com o vírus inativo e em algum momento, com alguma fragilidade do organismo, desenvolver a doença. Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento com uma certa frequência, tá? E como a gente faz para não ter isso? Sim, essa é uma doença que felizmente tem uma maneira efetiva de prevenção, que é a vacina, né? A gente tem a vacina disponível tanto no serviço público quanto no serviço privado. No serviço público existe muita restrição, então não é todo mundo que pode chegar lá e tomar. As campanhas do governo determinam uma idade para que possa ser administrado, né? Geralmente na pré-adolescência, para meninos e para meninas. Mas se você não se encaixar nesse perfil, você pode buscar vacina particular, tá? Ela não é uma vacina obrigatória, é uma vacina opcional, mas é muito importante. E não, a vacina não protege 100% contra o HPV, porque ela é formulada contra 4 subtipos do vírus e existem muitos outros. Mas ela é contra os principais tipos existentes aqui no nosso país, então ela acaba assim sendo bastante efetiva. É uma maneira bastante segura e efetiva de se prevenir, mas não exclui a necessidade do acompanhamento. Então, mesmo que você seja vacinado ou vacinada, você deve sim fazer o acompanhamento rotineiro para pesquisa dessa doença, tá? E outra maneira de prevenir é o uso de camisinha, né? E também evitar relação sexual com pessoas que possam ter algum tipo de lesão, né? Então, você foi ter relação sexual, viu alguma verruguinha no órgão do seu parceiro ou da sua parceira, evite o contato até que tenha um diagnóstico e um tratamento adequado dessa doença, tá certo? Bom, enfim, é uma doença bastante frequente, com uma repercussão clínica bastante variável, na maioria das vezes não tão séria, mas que sim, precisa de um acompanhamento e uma monitorização e uma pesquisa ativa frequente para evitar aí consequências mais sérias, tá? Muito bem, hoje eu vou ficando por aqui, espero ter sanado algumas dúvidas para vocês sobre HPV. Se não tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram para eu tentar ajudá-los um pouquinho mais. Eu fico por aqui, mas não deixe de acompanhar os vídeos que eu falarei ainda sobre vários tipos de DST. Estou muito animada para difundir um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, espero que vocês também estejam. Se vocês gostarem, não esqueça de dar aquele joinha, compartilha bastante esse vídeo, em especial ali para aquelas meninas, aqueles meninos que estão iniciando atividade sexual, que podem se beneficiar dessa informação, tá bom? Hoje eu fico por aqui, um super beijo.